muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo a fundadora da Leoas do Altar, Jeane Félix. Jeane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Amazonas Acontece. Obrigada, Kelly Abreu. Que espaço, que honra, que extraordinário. Isso é um presente. Muito, muito obrigada. Obrigada não só a você, mas a sua audiência, viu? Eu que agradeço, nós que agradecemos da Band Amazonas. A gente começa, falando dessa 10ª edição de Leoas do Altar. Sim. Conta pra gente, explica, como que funciona esse encontro? É um encontro dedicado a mulheres, é um mover dedicado a mulheres, mas ele não é restrito somente a mulheres. Ele alcança maridos, ele alcança filhos, ele alcança casa, ele alcança negócios. Porque você imagina uma mulher transformada, uma mulher entendendo o que de fato ela é e aonde ela deve estar, qual é o lugar dela, não só dentro de casa, mas aonde ela estiver, o que ela de verdade pode contribuir, não só para si, mas para todas as pessoas que estiverem pertinho dela e as pessoas que talvez estejam distantes, mas que olhem uma mulher chegar e falem assim, poxa, tem algo diferente ali, tem algo diferente. E como surgiu? Você como fundadora pode contar muito bem, né? Sim. Como que surgiu essa ideia, Tenho certeza que tiveram ali projetos, planos para colocar em prática. O Leoas do Altar, ele pertence ao Projeto Por Amor. E o Projeto Por Amor, ele é para-eclesiástico, ele não pertence a nenhuma igreja, ele não traz nenhuma doutrina, ele funciona fora das igrejas, mas por princípios bíblicos. Então, o Projeto Por Amor alcança casais, sim, alcança jovens, alcança mulheres. E aí a ideia de criar dentro do projeto o Leoas do Altar, dedicado a mulheres. Assim como o teu Empreendendo por Princípio, dedicado a empresários, a empresárias, tem o Leoas do Altar, um mover, um encontro só de mulheres. E como funciona para organizar esse encontro? Porque eu imagino que seja muitas coisas, muitos detalhes ali. Como que vocês conseguem se programar para sair tudo perfeito? Sim. O perfeito não existe, na verdade, vai além de qualquer esforço, Mas o personalizado, o acolhimento, um confrontozinho, esse encontro, ele foi, na verdade, começou dentro das nossas empresas. Ailton e Jeane, meu esposo, lindo, extraordinário, meu esposo e eu começamos a dar uma atenção para aquelas mulheres que ficavam e os seus maridos em trabalhos bem puxados, bem pesados, e nós voltamos a atenção para elas. E foi muito importante porque nós vimos resultado desses maridos em campo. E aí nós trouxemos essa experiência para um grupo de estudo bíblico que nós temos, que é onde funciona o Projeto Por Amor. Essa experiência fez com que nós acreditássemos que se nós focássemos num comportamento baseado por princípio bíblico, nós podíamos sim fazer com que muitas mulheres enxergassem em si algo que de repente ela está querendo transformar fora. Então o Leoas do Altar, ele surgiu basicamente dentro de um mover com um olhar direcionado para as mulheres. Mas ele criou muita força, uma força bem silenciosa, uma transformação de verdade, de dentro para fora, mas às vezes a gente fala muito e vive tão pouquinho do que fala, E às vezes a gente simplesmente muda o comportamento e esse comportamento silencioso fala muito mais do que o que nós estamos comunicando ao falar. A transformação silenciosa, ela acontece de uma maneira que não fica só com você. Ela alcança a tua casa, ela alcança o coração, ela alcança o mover do teu marido, ela alcança os teus negócios, sim. Ela alcança o teu comportamento no ambiente de trabalho. Então, o mover do Leoas do Altar, ele ficou muito forte na pandemia. Nossa, período que todo mundo estava em casa. Todo mundo em casa. Aflito ali. Sim, corações aflitos, famílias aflitas, tudo muito novo.
né? Para toda a sociedade, para toda a humanidade. E então houve uma permissão para que nós acessássemos essas famílias através dessas mulheres de modo online. Então nós já tivemos encontros online com mais de 400 mulheres, 16 estados da nossa nação, mais 5 países. Então, assim, foram moveres que foram se consolidando de maneira online. E, assim, quais são os parceiros? O segredo desse mover está na parceria. Você imagina que eu não consigo fazer isso sozinha. Quando você coloca, olha, a fundadora desse mover do Leoas do Altar é a Jeane. E aí eu penso assim, de verdade não é. Porque não tem como nós... São muitas pessoas. Então, aqui nós estamos na companhia de Carla, de Tuane, Carla Marques, Tuane Cruz, mas tem Mirela Gonçalves, tem tantas mulheres, Cristiane, tem tantas mulheres, eu posso citar aqui o nome da Maria, poxa Maria, mas qual Maria, né? Tantas Marias, vamos falar de uma Maria que se levantou dentro da sua casa com mais de 60 anos e fez uma transformação de verdade, verdadeira. Sabe aquela transformação sem um cenário lindo como esse? Sim. Mas nos bastidores da vida real? Sem aquelas fotos extraordinárias de Instagram, mas nos dias das faxinas que você não quer que ninguém te veja, que você está na sua casa, vai fazer faxina, por favor, ninguém visita. Essa transformação, né? Então, assim, não dá para fazer por uma pessoa, não é uma pessoa que move isso. De verdade, não pode ser uma pessoa. São pessoas que caminham juntos e conhecem uma o testemunho da outra, mas quase mais de 7 anos já. Então, nós sabemos exatamente o que nós estamos falando e com a autoridade de quem viveu essa transformação e sabe que não consegue sozinha. Então, para você falar algo, você precisa ter autoridade. Para você mover pessoas para o que você está falando, você precisa ter a autoridade. E essa autoridade no Leoas do Altar, essa autoridade é trazida pelo testemunho. Mas eu preciso passar outra coisa para vocês e para você. Não há como nós nos movermos, nós mulheres, que vamos falar de famílias, que vamos falar de posicionamento dentro da sua casa, sem nós estarmos de verdade muito bem alinhadas em uma só carne com os nossos maridos. Verdade, tudo faz Para sentido. eu estar aqui com você, antes eu recebi uma oração do meu marido. E eu sei que você que está... Eu não tenho a menor dúvida que você não está vendo essa entrevista. Não é à toa. Não é por acaso. Então, se você está ouvindo e você está vendo esse espaço que está acontecendo aqui, saiba, é para você. É para você. Se você se move hoje, a gente costuma falar que nós, as mulheres, elas estão... Foi estabelecido isso. E não tem nada de errado. Nós somos realmente mulheres muito fortes, né? Nós conseguimos realizar muitas coisas, não é verdade? É verdade. Conseguimos, sim. O nome é Leoas. Somos leoas, sim. Mas nós precisamos ter uma identidade de altar. Então, o que nos fortalece de verdade nessa caminhada é entender que nós somos, sim, mulheres muito fortes, realizadoras, mas quando a gente realiza sem viver princípio, nós estamos nos sabotando. É verdade. Jeane, a gente vai fazer só conversa, começando aqui a nossa conversa. Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo, Amazonas Acontece e volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Jeane Félix, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Estamos falando, inclusive, hoje está acontecendo agora, neste momento, a Arena da Amazônia, a 10ª edição Leoas do Altar. Sim. Como que está funcionando desde manhã cedo, desde 8 horas da manhã? Conta um pouco da programação. E esse momento é o fechar com chave de ouro. Esse período da tarde, ele de verdade é a cereja. É ali onde aquelas mulheres que ficaram a manhã toda recebendo orientações na prática, de verdade, do dia a dia, de uma mudança, de transformação mesmo no dia a dia, à tarde, elas vão ver intimidade delas sendo ali faladas
por outras mulheres que já viveram e já venceram. E esse testemunho é que tem o poder de mover verdadeiramente uma transformação. Então, ali elas vão ver o como. Porque às vezes é fácil a gente falar, olha, faz assim, tá, mas me diz o como, Sim. me dá uma receitinha, a gente precisa em muitas situações caminho, né? do como. Então, no período da tarde, elas vão receber o como. De manhã, elas viram um cenário de bastidores da vida real, dizendo assim, olha, esse é o certo. E à tarde elas vão receber o como fazer o certo. Quando a gente fala certo, não é que está fazendo errado. É que até aqui foi o que... não é, eu estou errada até aqui. Não. Ei, é o melhor. Tenha certeza que foi o seu melhor. Então, nada que não pode ser melhorado ainda mais, principalmente por princípio. Vivendo por princípio, você sempre consegue melhorar. Há sempre uma melhor versão nossa para apresentar, né? Então, o período da tarde, que é o que está acontecendo agora, é a cerejinha de um bolo delicioso que foi preparado com muitas mãos, né? Então, sim, é um mover de mulheres, os leões do altar, mas tem lá os leões do altar nos fortalecendo, movendo junto conosco, né? Assim como está o meu esposo, o Ailton, está o esposo de todas as mulheres que estão lá. E tem as solteiras, que é um privilégio estar no Leoas do Altar, já, né, recebendo Sim. tanto conhecimento de como fazer, né, certinho ou melhor, solteira. Olha só. Isso é um privilégio, né? Inclusive, quem estiver nos assistindo não conseguiu ir nessa 10ª edição. Sim. Fala pra gente o próximo encontro, como que faz para participar. Próximo encontro já tem data, dia 9 de setembro. Você pode ir lá no Instagram do Projeto Por Amor, @por.amor.projeto ou no @leoas do altar oficial, fazer a sua inscrição, fazer a sua reserva. Normalmente a gente não consegue acolher todas as mulheres que estão inscritas, então sempre fica uma reservinha ali para a próxima data, 9 de setembro. Nós vamos estar esperando você lá. Jane, agora voltando um pouquinho ao assunto, nós falamos um pouquinho sobre o começo de tudo, né? Você explicou pra gente, mas é importante a gente falar também sobre desafios. São mais de 7 anos, né, desenvolvendo aí esse trabalho. Se considera que, você já falou que durante a pandemia intensificou, né, e tudo mais, mas você considera que no início foi mais difícil ali, né, promover esse nome, ou agora, nos tempos atuais? Há 7 anos atrás, nós estávamos começando. Todos nós estávamos começando. Quando eu falo todos nós, porque tem aqui a Jane representando esse mover, mas nós somos mais ou menos em torno de 30 pessoas. Entre 24 casais e mais jovens e mulheres e homens solteiros. Então, você imagina, há 7 anos nós estávamos começando e nós estávamos começando com uma visão de futuro. Mas, e qual que era essa visão? A visão era, essa transformação que nós estamos vivendo aqui hoje não é restrita à nossa casa. Outras mulheres podem experimentar isso. Outros lares podem experimentar essa transformação. Essa transformação pautada por princípios bíblicos, edificados há mais de 2000 anos atrás, elas podem sim ser vividas de uma maneira respeitosa, respeitando a sua identidade, colocando cada pessoa importante da tua vida no lugar certinho. Então há um lugar certo para o seu esposo, que não é o centro da sua vida. Há um lugar certo para você, que também não pode ser o centro da sua vida. Há um lugar certinho para o seu filho estar, de maneira saudável. Essas pessoas importantes nas nossas vidas têm o seu lugar certinho. Então, há 7 anos atrás, nós tínhamos essa visão, mas a consolidação dela, ao longo desses 7 anos, é por testemunho. Jane, o nosso tempo é curto, infelizmente, mas eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem, né? A gente conseguiu conversar e eu te agradeço
todo sucesso do mundo nos próximos encontros e nós estamos aqui para tudo que vocês forem precisar. Muito, muito, muito obrigada. Nós é que somos muito agradecidos. Sabemos que é uma oportunidade especial de fazer chegar esse mover para as mulheres, esse encontro de mulheres, acessar outras mulheres tão extraordinárias quanto você e quanto todas as outras mulheres que fazem parte desse projeto. Então é isso, muito obrigada. Uma boa Obrigada. noite para você. Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece na tela da Band. Tchau, tchau.